Filho. A igreja ora em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E não tem coisa melhor do que estarmos na presença do Altíssimo, do Santo de Israel. Eu não poderia deixar nessa... Vaz, Deus abençoe. Amo a tua vida, viu? Eu não poderia deixar nessa noite de externar a gratidão em nome do nosso pastor Roberto, da nossa irmã Ivete, agradecimento pelo evento realizado ontem, agradecer cada um dos irmãos que direto ou indiretamente contribuíram, têm comprado de fato essa causa, têm buscado ajudar. Eu creio em nome de Jesus que a recompensa vem do céu para a tua vida. Foi uma noite de comunhão. Quanta coisa, hein, que nós tivemos ali para nos alimentar, diversidades. A festa do milho foi uma bênção. E Ivete pede para avisar que terá mais, viu, gente? Foi um sucesso essa, e a próxima não será diferente. Deus vai continuar nos honrando. Ao pessoal da conferência, breve teremos uma reunião aí, no início do mês de agosto, para prestação de contas. Sem mais delonga, amados irmãos, teremos a oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Altíssimo Deus. Houve um resfriadozinho esses dias, mas Deus tem nos sustentado debaixo das suas potentes mãos poderosas. E não existe coisa melhor do que estarmos na presença dEle e sustentado por Ele. Capítulo 19 do livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Eu peço a você, amado, querido irmão, que possa estar abrindo a palavra do Senhor, aquela que nos alimenta, aquela que nos nutre, aquela que traz em nós renovação de entendimento e de mente, aquela que muda a direção, aquela que nos conduz diante de qualquer situação que você venha enfrentar. A palavra do Senhor é que nos conforta, a palavra do Senhor que nos exorta, a palavra do Senhor que nos corrige, e a palavra do Senhor que nos mostra a direção ao céu. Olha para o teu irmão e diz: eu quero te ver lá no céu. Diz para ele: eu preciso te ver lá no céu. Sacode e diz: o seu lugar é no céu. Sacode mais uma vez e diz: o céu foi feito para ti. Dá um brado de vitória e adore a Ele em nome de Jesus. Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O corpo, Clécio, pode até estar na terra, os pés podem até estar pisando aqui, a gravidade pode até estar me puxando para baixo, mas a minha mente está lá. A minha mente está lá, porque a morada minha é lá. Ei, a salvação ela é individual e eu quero te ver lá. Oh, aleluia. Queridos, 19 do livro da Revelação, verso de número 6. Não existe coisa melhor de nós contarmos, narrarmos a história contida na Bíblia Sagrada. Difícil não ler a palavra e não chorar. Difícil não ler a palavra e não se emocionar. A palavra ela tem algo tão transcendental com a gente, que começa a trabalhar dentro de nós de uma forma que é difícil de externar o sentimento que nós sentimos. De tão bom é ouvir a voz do Senhor, sentir a presença do Espírito Santo. Verso 6 diz a palavra do Senhor. 19, verso 6. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Diz comigo: o Senhor reina. Diga mais forte: o Senhor reina. Deixa o Senhor reinar a tua vida. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demonstremos-lhe glória, demos-lhe glória,
porque vindas são a bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Oh, aleluia! E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Oh, glória a Deus, aleluia! Aonde está a noiva do Cordeiro? Eu quero ver a noiva do Cordeiro. Cadê ela? Cadê a noiva linda, adornada, a noiva preparada para morar no céu? Oh, eu digo, o corpo pode estar aqui, a mente está no céu. Eu convido vocês a esvaziar a tua mente de tudo aquilo que tira a tua atenção e que se possa permitir Deus agir através da tua vida. Quando olhamos para o contexto histórico, quando nós começamos a ler a Bíblia, e obviamente nós nos emocionamos quando lemos os contextos históricos, podemos ver as correlações entre um livro e outro, podemos ver as profecias, podemos ver os alertas, podemos ver a revelação de Deus em cada texto que nós lemos. E existe um texto muito conhecido, utilizado por muitos dos pregadores. Você conhece até de cor, quando Deus introduz a promessa de salvação à humanidade em meio à queda do homem. Nós podemos observar que quando houve ali no Jardim do Éden aquele momento tão crucial que nos afeta até o dia chamado hoje, nós podemos ver que o homem caíra, o homem desobedecer a ordem e o mandamento do Senhor. Todavia, em Gênesis no capítulo 3, no verso de número 15, e é conhecido e é sabido de todos, que o Senhor diz através da sua palavra: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência dela, ela te ferirá a cabeça. Isso ficou muito bem claro. E tu lhe ferirás o calcanhar. Há aqui algo de uma promessa de salvação. Deus está dizendo à humanidade, aquele povo, dizendo: nem tudo está perdido, ainda há esperança. Olha para o teu irmão e diz: ainda há esperança. Há esperança no nome de Jesus. A esperança do crente, ela nunca morre. A esperança de quem crê em Jesus Cristo, ela é viva, ela é eficaz. A esperança, ela traz renovo. E quando olhamos para o contexto bíblico, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver o Cristo revelado em cada livro do Velho Testamento. E eu aqui não vou parar para ler texto por texto, todavia, porque iria delongar de muito tempo. No entanto, nós podemos ver nos livros, todos os livros da Bíblia, Deus se revelando e uma promessa da vida de um Salvador. Clécio, o que me chama a atenção são muitas profecias, são muito texto. Eu faço uma comparação entre o livro de Salmos e o livro de Isaías. No livro dos Salmos nós podemos ver Davi profetizando, Davi falando acerca do Senhor. Quando eu olho para o livro dos Salmos, eu vejo Davi escrevendo o Salmo e recebendo revelação do céu. E quando ele recebe uma revelação do céu, ele transcreve essa revelação do céu. No Salmo 2, no verso 7, ele fala do Filho de Deus: pede e eu te darei as nações por herança. Há algo registrado no texto muito feliz ao nosso respeito, que é a vinda do Senhor Jesus. No livro do Salmo ele fala que as suas vestes seriam repartidas. No livro dos Salmos ele fala que o seu melhor amigo, ou um dos seus melhores amigos, iria lhe trair. No livro dos Salmos ele fala de tudo aquilo que ia acontecer com relação à vinda do Senhor. No livro dos Salmos ele fala que nenhum dos teus ossos iriam ser quebrados. No livro dos Salmos ele fala que também iriam lhe dar vinagre. Deus, meu Deus, eu fico olhando, pastor, os detalhes e como essa revelação chegou. Eu fico imaginando a intimidade, irmãos. Deus trazendo à luz da Escritura ao seu servo tudo aquilo que iria acontecer. Quando eu olho, eu vejo que a
palavra do Senhor, ela é revelada a nós de maneira muito peculiar e particular. Quando eu olho para o livro e eu vejo Deus trazendo a revelação, tipo, as suas roupas seriam repartidas, Davi profetizando isso. Quando eu olho Moisés falando que assim como ele levantou a serpente no deserto, iria levantar um profeta. Quando eu vejo isso tudo, eu não tenho como, pastor Everaldo, não descorrer a Bíblia Sagrada e chegar a Isaías 53. Eu poderia falar de todos os textos, de todos os livros, porque o Cristo está revelado em todos os textos bíblicos. Mas quando eu olho para Isaías, no capítulo 53, eu vou ver algo que eu fico imaginando o profeta recebendo essa revelação de Deus. Quantos aqui escutam a voz do Senhor? Quantos aqui escutam o Espírito Santo falar ao seu coração? Antes de Juraci pegar o microfone, eu creio que Deus já falara ao seu coração aquilo que ele deveria falar aqui. Quando nós olhamos o texto de Isaías 53, no verso 5, ele vai dizer: mas ele foi ferido. Olha que interessante. Ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos anos antes isso foi escrito? Diga para o teu irmão: a sua morada é no céu. Diz para ele: está escrito, o lugar já foi preparado, o seu corpo pode estar aqui, mas lembre que sua mente deve estar no céu. Glorifica ele aí, igreja. Quando eu olho para Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, eu vejo Isaías dizer: e ele será chamado Maravilhoso. Fala de um filho se nos deu. A Bíblia traz a revelação de Jesus Cristo. Eu lhe pergunto: quem é Jesus para você? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, só você e ele. Quem é Jesus para você? Qual é a representatividade de Cristo na tua vida? Qual é o espaço que Cristo ocupa dentro do seu coração? Ele faz morada aí. Quando eu olho para Isaías, maravilhoso, Clécio, conselheiro. Imagine se fosse você que estivesse escrevendo. O que é que você estaria pensando? O que é que eu? Talvez eu não sei descrever ou decifrar o que o profeta estava pensando, mas de uma coisa eu tenho certeza: ele estava recebendo uma revelação do céu. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo e nós nos relutamos em fazer porque nós não entendemos por que estamos fazendo. Levante a tua mão para o céu. Aqueles que creem, levante a mão para o céu. Não precisa você entender, basta que o dono da sua vida entenda. Simplesmente obedeça, que algo grande vai acontecer na tua vida. Dá um brado bem forte para Jesus. Imagine que ele recebera algo do céu e estava transmitindo. Isaías 61, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele narra a história. Aí quando nós vamos para Lucas 4, num dia de sábado, entra o mestre numa sinagoga e é lhe dado o livro do profeta Isaías, e achou aonde estava escrito: e o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Você vê como é que a Bíblia ela se encaixa? Você vê? E o mais interessante disso tudo é que nós temos a marca da promessa. A Bíblia ela se completa, querido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu poderia, como eu falei anteriormente,
acerca de todos os livros da revelação. Mas quando eu olho para esses textos, eu digo: Senhor, o Senhor transcende, a bondade do Senhor vai além do meu entendimento. Os detalhes, pastor Everaldo, que Isaías traz e que se cumpre nos evangelhos, meu Deus do céu, é de impressionar qualquer um. Quando eu olho para esses textos bíblicos, eu digo: Senhor, perdoa a minha incredulidade, perdoa a minha falta de fé. Não permita que eu olhe simplesmente a vida do irmão, mas que eu olhe para a cruz, que lá o Senhor verteu até a última gota de sangue para nos salvar. Senhor, quando eu olho para a Tua palavra, eu digo: miserável homem que sou, pecador. Todavia, no entanto, a Tua misericórdia me alcançou, a Tua misericórdia tem me alcançado. Não existe vida plena fora de Jesus. Não existe vida plena. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldade, não quer dizer que você não vai passar por luta, não quer dizer que você não vai passar pelo deserto, não quer dizer que a tempestade não vai assolar o teu barco. Todavia, você não vai estar sozinho. Todavia, Ele vai estar contigo, porque a palavra do Senhor diz: eu estarei contigo. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Eu quero dizer para você: o Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é Deus que te sustenta, é Deus que te guarda, é Deus que te molda, é Deus que te renova, é Deus que muda o tempo e as estações a teu favor, é Deus que para o tempo e o vento para te ajudar, é Deus que envia o anjo com a espada desembanhada para lutar nos céus ao teu favor. Dá um brado de vitória para o Senhor bem forte. Eu não sei como está a tua vida, mas o meu Deus sabe. Meus amados, os livros traz as revelações acerca do Senhor. Ele nos mostra o Cristo revelado. Isso é bom demais. Mas a Bíblia diz que houve um tempo de escuridão. Talvez muitos nesse tempo acreditavam que a promessa não vinha, porque a ausência de Moisés um pouco, o povo fez um bezerro de ouro. O povo, ele não tem paciência, é imediatista, quer para já e agora. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, permita sonhar comigo, permita ir além. Eu vejo, voltando lá no primeiro livro, Deus falando: façamos um homem nossa imagem, nossa semelhança. Eu vejo a revelação, a introdução de uma promessa em Gênesis 3,15. Eu vejo os Salmos profetizando, eu vejo Isaías profetizando, eu vejo Joel profetizando, eu vejo os homens se levantando e Deus levantando um após o outro e profetizando. E aí para-se a história e eu fico imaginando, porque o bom é sonhar, o bom é imaginar. O politicamente correto é meio complicado, sabe? Porque quando eu leio a Bíblia, dá uma vontade de imaginar e tá lá. Amados, eu fico imaginando Deus chamando. E aí, Clécio, eu louvo a Deus pela tua vida, pelas aulas que você deu aqui, maravilhosas, tem servido muito. Eu vejo Deus chamando um anjo mensageiro, Gabriel, não é isso? Gabriel, chegou o momento, chegou a hora. Você tem uma missão especial, tu vai descer a terra. Há uma vila, há um povoado muito pequeno, há uma virgem despojada. Está em Lucas no capítulo 1, do número 26 a seguir, diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel e visitou a Maria e achou ela agraciada. O que me chama a atenção, além de tudo que eu já falei nesse texto, é porque Nazaré não era conhecida. Você não vê muito falar acerca dessa cidade no sentido do contexto inicial. Filipe chega, Natanael chega, quando Filipe chama Natanael, Natanael chega a dizer para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está me entendendo? Deus foi a Nazaré. Deus visitou uma mulher em Nazaré. O anjo chegou até lá. Não é a tua casa, não é a tua cidade, não é o teu bairro. Não.
Pode vir alguma coisa boa de sua família? Pode. Pode vir alguma coisa boa daquele bairro que é dito perigoso? Pode. Ah, mas ninguém entra, aquilo ali está tudo perdido. Pode vir alguma coisa boa. Deus colocou você lá. Deus colocou você nessa família. E eu fico imaginando um anjo descendo, e agora tudo aquilo que está registrado na palavra com relação à promessa de um Salvador chega. Agora o homem, é difícil entender aquilo que é propósito e projeto de Deus. O homem tem dificuldade de entender, porque o homem se acha autossuficiente e inteligente demais. Porque existe o sábio e o inteligente. Permita abrir aspas aqui. O inteligente, ele aprende com o seu erro. O inteligente, Clécio, ele erra, sente a dor do erro e que dói, e ele promete não errar mais. E ele não erra porque ele sofreu com aquela dor. O sábio, ele aprende com o erro do outro e não comete mais. E o sábio entende que ele nunca sabe tudo, que ele aprende até com a criança que vem aqui na frente. O sábio, ele entende que até aquele que não sabe ler a Bíblia tem algo para ensinar. O sábio entende que aquele que não foi na escola, mas tem algo para ensinar. O sábio entende que ele aprende em qualquer situação da vida. E o inteligente, ele acha que sabe tudo e a verdade dele é absoluta. E aí ele se perde no seu próprio entendimento. Fecha aspas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o homem não entendendo o processo de Deus e dizendo: essa mulher era prometida um varão e está grávida. A sociedade, o que diz a sociedade a esse respeito? Não, a palavra deles, para alguns, não tinha valor nenhum. A palavra deles não teve valor para muitas pessoas, não acreditaram. O anjo disse: o nome do menino se chamará Jesus, Salvador. Imagine o sofrimento, mas independente da incredulidade ou não do ser humano, se ele diz que vai nascer, ele nasce. Se ele diz que vai voltar, ele volta. Se ele diz que vai fazer, ele faz. Independente do que eu creio, eu deixo de crer. Quem manda aqui é ele. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é do jeito que eu penso, é do jeito que ele quer e que ele pensa. Não é a minha verdade, é a verdade dele. O que tem que prevalecer é a vontade dele. Se ele mandou, ei, fique tranquilo, ele faz. Eu vejo tudo se cumprindo. João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se apresenta. Eu vejo ele nascendo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo as palavras se encaixando, se cumprindo. Eu vejo ele dizendo para Pedro: Pedro, tu és Pedro, uma pequena pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vejo ele buscando e salvando o que se havia perdido, porque ele veio de fato para isso. E ele dizendo, João capítulo 1, no princípio era o verbo, ele diz: tudo foi feito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Eu vejo no capítulo 1, no verso 12, ele dizendo: eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas todos quantos me receberem, dou-lhes o direito de se tornaram filhas e filhas de Deus. Quantos filhos o Senhor tem aqui? Eu vejo Paulo dizendo que nós somos co-herdeiros de Cristo. Eu vejo nós recebendo uma promessa através dele, promessa de salvação. E agora eu vejo o meu Cristo separando pessoas. Eu vejo o meu Cristo resumindo os mandamentos e dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Eu vejo ele dizendo que falta amor e misericórdia. Eu vejo a multidão dizendo que tem de apredejar uma mulher, e ele dizendo deve ter misericórdia e amor. Eu vejo o ser humano indo de encontro àquilo que ele veio pregar, e ele continuando pregando. Eu vejo ele saciando a fome de muitas pessoas. Eu vi ele dando, através da Bíblia, dando um sermão duro, anunciando o reino, porque ele veio anunciar o reino. E todos saíram de perto, porque gostam de palavras doces e maravilhosas. E ele falou para Pedro: você não vai não, Pedro. Ele disse: para onde irei eu, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna.
Eu vi ele dizendo aos seus discípulos que ele haveria de padecer, mas haveria também de ressuscitar. Eu vi através da palavra do Senhor que ele foi tentado pelo diabo no deserto, que o diabo tentou de todas as formas impedir que ele cumprisse a missão dele. Eu vi na palavra do Senhor que no jardim do Getsêmen, ele olha para o Senhor e diz: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Eu vi ele anunciando o evangelho de maneira a transformação de vida, a mudança de vida. Eu vi ele pregando uma nova vida, uma nova história. Eu vi ele pregando através da sua palavra que a mudança ela não é exterior, mas ela é de dentro para fora. Eu vi através da sua palavra ele pregar a essência do que é o verdadeiro evangelho. Através da sua palavra eu vi ele dizendo que nós não somos juiz e que nós não temos direito de condenar ninguém a céu ou ao inferno, porque o único que pode levar o homem para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. O único homem que morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele olhou para os seus discípulos, para todo mundo e disse: o filho do homem precisa padecer, ele precisa morrer, mas ele vai voltar. Ele cumpriu o Gólgota, ele passou todo o processo, tudo aqui ele passou, consumou na cruz do Calvário. Naquele momento Isaías 53 rasgando os céus. Naquele momento Isaías 53 dizendo: ele ferido pelas nossas transgressões, moídos. Naquele momento Salmos dizendo: nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas as lanças o transpassou. Naquele momento o profeta, que Davi também é profeta, dizendo: não deram água, deram vinagre para ele. Naquele momento levantou-se um homem para resgatar o teu corpo e colocar em um sepulcro. Naquele momento tudo aquilo que ele tinha pregado, as pessoas se dispersaram. Ao terceiro dia ele ressuscita, Clécio, ele volta e diz: eu falei que eu voltaria. Ele voltou. Tomé está vendo aqui, está ferido, ele voltou. Passou um período todo aqui, conforme o livro de Atos, capítulo 1, 2, 3. Ele é a ascensão aos céus. E agora os seus discípulos olham para ele com os olhos lacrimejantes, e mais uma vez perdemos ele. Mais uma vez ele vai e o anjo olha, aqueles dois varões olham para os homens e diz: varões galileus, não se entristeçais, porque esse mesmo Jesus que está indo, ele vai voltar. Coloque no telão aqui Salmos 24, verso 7, a partir do verso 7, por favor. Meu querido irmão, quando eu olho para o Salmo capítulo 24, verso 7 a seguir, eu vejo o salmista Davi dizendo, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi começa esse salmo dizendo que o Senhor é dono de tudo, o ouro, da prata, a terra, a plenitude pertence ao Senhor. A partir do verso 6 a seguir, Davi recebe essa revelação. E por que Davi recebe essa revelação? Permita-me sonhar. Os grandes estudiosos da Bíblia que aqui estão, me perdoem. Permita-me tornar-me uma criança e poder sonhar. Eu imagino que quando Jesus foi levado ao céu, Tarcísio, pelos anjos, se cumpre esse capítulo aqui, esse texto 7.
Por quê? Porque Filipenses capítulo 2, do verso 5, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, o humilhou, morreu na cruz, se entregou, e Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome, e diz comigo: deu um nome. Mais uma vez, deu um nome que é sobre o todo nome, que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus, Tarcísio, todos os joelhos se dobrarão, no céu, na terra e debaixo da terra, porque no nome dele tem poder. Não é no nome de Alex, não é no nome de Tarcísio, não é no nome de Everaldo, mas é no nome, levante a tua mão. Eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Eu imagino Clécio sonhando aqui no púlpito, quando eu lia Jesus ser elevado aos céus, depois de cumprir aquilo que foi lhe ordenado pelo teu pai. Eu imagino ele dizer: a missão está cumprida, o dote pela noiva foi pago, cobraram alto preço pela noiva, e a noiva, o preço foi pago. Ele agora volta triunfante, porque o Espírito tem de descer, porque ele foi, mas o Espírito vai descer para estar com a igreja até o dia que ela subir. E eu imagino ele chegando à porta dos céus, e um anjo bradando: permita-me sonhar. E o anjo dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E alguém diz: quem é o Rei da Glória? E o outro diz: o Senhor forte e poderoso. Ele venceu a morte, ele venceu os grilhões da morte. O Senhor poderoso na batalha, ele venceu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas a promessa é dele voltar. A igreja agora, a igreja, ela está com o Senhor. A igreja precisa se encontrar agora com o noivo. A igreja precisa se encontrar com o noivo. A igreja, ela foi escolhida. A igreja, ela foi separada. E ele diz: vigiai e orai. Vigiai, porque a promessa é de volta para buscar a igreja. Ele deu uma missão. Paulo, na sua sabedoria, consola os irmãos. O fato de nós sermos noiva, a igreja desfruta, Clécio, de um relacionamento com Deus. A vantagem de ser noiva é que nós temos acesso, nós temos intimidade. O véu se rasgou, a intimidade com o Pai é muito próximo. A noiva de Cristo, ela não pode ser uma noiva acomodada, muito pelo contrário. A noiva de Cristo, ela precisa entender que o noivo vai vir buscar a tua igreja. Paulo diz, ó irmãos, que texto fantástico. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Paulo vai dizer bem assim. Paulo vai dizer bem assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quantos aqui já perderam entes queridos? Quantos aqui já sentiu a dor de perder alguém? Dói, né? É uma dor que
é igual uma cicatriz, já não tem mais a ferida, mas a lembrança, quando eu olho, está ali. Não é assim? Aquela dor ninguém quer perder. Aí Paulo olha para esse texto e diz: porque levante a tua mão para o céu. Paulo diz assim: porque os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, há uma promessa dos que morreram em Cristo. A Bíblia diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão de novo. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E Paulo diz: e nós quer ficarmos vivos ao soar da trombeta, ao soar da trombeta. Paulo diz: como um abrir e fechar de olhos, o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. É a palavra do Senhor. Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E como um abrir, Clécio, e fechar de olhos. Ei, já estou terminando. Como um abrir e fechar de olhos, diz esse corpo aqui, ele vai se transformar em glória. Eu posso estar aqui, mas meu lugar não é aqui. A minha morada não é aqui. A palavra do Senhor diz: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte. Há uma promessa de arrebatamento da igreja. Há uma promessa que a igreja seja levada ao céu, aos ares, ao encontro do Senhor. Isso é fato. O livro do Apocalipse vai dizer que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aí eu fico: permita-me sonhar de novo. Permita-me. A palavra do Senhor é maravilhosa, pastor Everaldo. Everaldo, quem chega primeiro na igreja no casamento? O noivo ou a noiva? Quem chega primeiro, irmão, na igreja? Pensa numa pessoa atrasada, é a noiva, né? É a prova grande, né, irmão? A gente até pensa assim: será que desistiu? Há uma prova. O noivo, ele está lá. Os portais da terra não levantaram. Ele está lá. E os anjos vão anunciar através de uma trombeta que a igreja, ela vai subir. Não sei se vai ser esse, mas pode ser esse o som. Imagine que vocês são o anjo. A gente olha para a porta quando a noiva vai entrar. Olhe todo mundo para a porta. Olhe todo mundo para a porta. Nós vamos contemplar a noiva entrando. A noiva vai entrando. A noiva vai entrando. A noiva vai entrando. Segura no ombro do teu irmão e diz: é você que vai entrar nos portais. É você, é você. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Oriande coia suiande lamas. Iricante ramande coia suinaramande co. Clécio, eu fico imaginando, Clécio, o anjo abrindo com a trombeta, igual o Tarcísio fez. E o anjo anuncia: o corpo é levado ao céu. E um grita de lá: irmão, está na Bíblia? Não, eu estou falando, sonhando. E agora o anjo diz: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. E aí um diga: para quê? Para entrar a noiva do Cordeiro. Ela venceu. Diz para o irmão: ele venceu. Ele venceu, você venceu. Ei, ei, levantai, ó portais eternos, para que entre a noiva. Há uma glória aqui, irmãos. Ah, irmãos,
Falar de riqueza é fácil, Clécio. Falar de prosperidade, Deus vai te dar um carro, um avião. Deus vai te dar um emprego. Deus pode até te dar, mas Ele quer te ver no céu. E o que me dói, Clécio, esse casamento precisa acontecer. E muitos estão se perdendo ao longo do tempo. Atos 4 vai dizer: e nenhum outro nome, e nenhum nome é dado entre os homens pelo quais deveis ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. O desejo do céu tem sido pouco. A preocupação hoje em dia é mais com a vida do outro. Só existe um mediador, Carlos, entre Deus e os homens, é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um que morreu na cruz, foi Jesus Cristo de Nazaré. Ah, meu Deus, a palavra ela é viva. A palavra do Senhor, Everaldo, ela nos traz a reflexão, diz que de um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Seu coração tem de arder pelo céu, a chama tem de arder pelo céu, o altar tem de fumegar, almejando o céu. Ele pagou um preço muito precioso. E aí, Clécio, a piada sabe qual é? Trocaram Jesus por 30 moedas de prata. Foi Judas. Isso, cara, comprou o campo de sangue, Axeldama, né? Que enterra as pessoas que não têm condições. E tem muita gente trocando Jesus por tão menos que isso. Pelos prazeres dessa terra, pelas coisas que não conduzem-te ao céu. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar: tu és a noiva. Deus te trouxe até aqui para dizer: tu és a noiva. Deus te trouxe até aqui para dizer: foi pago um preço, o dote foi pago. Você tem um dono. O teu dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja está pronta, está preparada, as mansões celestiais, o céu vai se abrir e eu quero ver você lá. Coloca mais uma vez a mão no ombro do teu irmão e diz: eu quero ver você lá. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu preciso que você se renda diante dele. Eu preciso que você aceite a Jesus, porque Deus trouxe uma palavra ao teu coração nessa noite. Essa palavra é para você. Você tem uma marca. Ei, você é a noiva. Ele te resgatou. Ele tirou você do lamaçal do pecado. Ele lhe trouxe até aqui. Você tem um dono. Você que está afastado, você que se afastou por um probleminha ou outro, mas nessa noite a chama batendo no seu coração e está dizendo: você tem a noiva. Você precisa vir aqui, você precisa se entregar aqui. O céu vai estar em festa. O céu está em festa. Oh, oh, oh. Eu quero te convidar a ter uma visão. João olha, já estou terminando. João olha e diz bem assim: eis que eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, ei, adornada. Quem quer ter visão do céu aqui? Paulo diz: eu fui arrebatado até o terceiro céu e vi coisas inefáveis. Eu não estou querendo que você tenha a visão do mundo, eu quero te convidar a ter a visão do céu.
Você que profetizava e não profetiza mais. Você que buscava e hoje não busca mais. Você que tinha intimidade e hoje não tem mais intimidade. Você que preocupa mais com a vida do irmão do que com a própria sua vida. Deus está te chamando para você entregar a tua vida para Ele. Eu preciso me derramar diante dEle. Eu quero convidar a você a ter uma visão do céu. Eu quero te convidar a você ter uma visão. Eu quero convidar você aos anjos contemplando com a trombeta. E o anjo dizendo: levantai, ó portais eternos. Levantai para que entre a noiva adornada, a noiva do Cordeiro. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Pastor Everaldo, vai orar aqui. Noiva do Cordeiro, estenda suas mãos para cá nesta hora. Com muita alegria, como nosso irmão presbítero Alex ministrou aqui, o céu está em festas. E eu queria que você desse uma salva de palmas a Deus, a Jesus nessa noite. Senhor, aqui estão as tuas servas, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, meu Pai. Que o Senhor venha guardar, livrar e proteger. Que o Senhor perdoe os pecados e as falhas, meu Pai. E que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Do Rio Azul. E dá tempo você vir aqui à frente. Talvez você está relutando. Dá tempo você vir. O céu foi preparado para você. Ali tudo o céu é seu. Ali tudo Ele pagou o preço. Contemple a glória do Senhor. Contemple o mover do Espírito Santo. Se entrega a Ele em nome de Jesus. Tristeza e dor nunca mais. Além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em ti. As nações andarão em sua luz,
portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não abrirá mais noite ali, não abrirá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva do Cordeiro. E Eclesiastes vai dizer que em todo tempo sejam brancas as suas vestes. E ele vai dizer também assim: que nunca falte o óleo sobre vossas cabeças. E eu oro a Deus nessa noite, meu Pai, aqui está a tua noiva, que não falte o óleo sobre as nossas cabeças, que não falte as vestes brancas sobre a tua igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro, meu Pai. Nós queremos te louvar, exaltar e glorificar, meu Pai, por este culto, e pedir ao Senhor nos dar um retorno abençoado para os nossos lares, e uma semana mais abençoada ainda, meu Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja hoje, sempre e eternamente. Que o grande amor de Deus, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com a igreja de Cristo. Aleluia!